Pensa na seguinte situação, final do século XIX, nas grandes planícies da América do Norte. De repente, surge uma fotografia, mas não é qualquer fotografia não. Essa imagem mostra uma montanha, mas não é uma montanha qualquer. É uma pilha gigantesca de crânios de bisões, mano, que se estendia até onde a vista alcançava. Aquilo, meu amigo, era o retrato da carnificina, um símbolo sinistro da destruição ambiental e da conquista colonial. E essa imagem, essa simples imagem, se espalhou como um rastilho de pólvora, virando o símbolo da luta implacável para acabar com os búfalos das planícies. Era como se a fotografia gritasse aos quatro ventos a fúria da expansão colonial, o desrespeito pela natureza e pelas culturas indígenas. Aquela pilha de crânios, aquilo ia muito além de ossos empilhados. Era a representação cruel da ganância, do lado obscuro do famigerado progresso americano. Um tapa na cara que ecoava a seguinte mensagem: a busca desenfreada por lucro e poder podia destruir tudo, espécies inteiras, ecossistemas inteiros, tudo em nome do tal progresso. Agora, vamos falar dos índios, os habitantes originais das grandes planícies. Para eles, o bisão era tudo, muito mais que um bicho, era o alicerce da vida, o centro da cultura, da espiritualidade e da sobrevivência. O bicho era o arroz com feijão, a picanha no domingo, tudo. Alimento, abrigo, roupa, ferramentas e até combustível, tudo vinha do bisão. Caçar esse animal era um ritual sagrado, feito com respeito e gratidão, usando cada pedacinho, sem desperdício. Era a sabedoria ancestral em ação, um equilíbrio de gerações entre o homem e a natureza. A carne? Essa era a proteína que dava força. As peles? Proteção contra o frio, contra a chuva, contra tudo. Os tendões viravam linha, os ossos, ferramentas e utensílios. Até a bexiga tinha utilidade, servindo como recipiente para a água. Era a vida em perfeita harmonia e, o mais importante, sustentável. Mas aí, como um urubu atraído pelo mau cheiro, chegaram os colonos europeus e o equilíbrio das grandes planícies começou a desandar. Com a desculpa esfarrapada do destino manifesto, eles se achavam donos do pedaço, ignorando os direitos dos índios e o valor da natureza. A expansão para o oeste era a fome por recursos, e as manadas de bisões, um banquete fácil. No começo era tudo na maciota, caçando só para comer e vender umas peles. Mas, com a chegada da ferrovia transcontinental, a coisa degringolou de vez. A linha férrea não só facilitou a vida dos caçadores, levando suprimentos e tudo mais, como também abriu as portas para um mercado novo no leste, faminto por produtos de bisão. As peles viraram artigo de luxo e os ossos, adubo e ingrediente para refinar açúcar. A ganância não tinha limites. O que era para ser sustento virou indústria do abate. Caçadores profissionais, armados até os dentes com rifles poderosos, transformaram as planícies num verdadeiro faroeste. Matavam a rodo, sem dó nem piedade, muitas vezes só pelas peles ou línguas, deixando o resto para apodrecer. Era o desperdício reinando. E o que motivava essa chacina? Lucro fácil, políticas públicas criminosas e o desejo doentio de subjugar os índios. O governo americano incentivava a matança, enxergando nela a solução para acabar com a resistência indígena e abrir caminho para o oeste. O general Philip Sheridan, um oficial americano da época, disse a seguinte barbaridade: "Deixem-nos matar, esfolar e vender, até que o bisão seja exterminado, pois dessa forma eles estarão matando a base da qual o índio vive." Era o fim da linha para os búfalos e para a cultura indígena. A dizimação do bisão foi um golpe devastador para os povos indígenas. Sem sua principal fonte de sustento, muitas tribos foram jogadas em reservas, enfrentando a fome, a pobreza e doenças,
Tudo de uma vez só. A perda do bisão ia muito além da questão material. Era a destruição da cultura, da espiritualidade, um buraco enorme em suas tradições. Para muitos, aquela matança era um ato de genocídio cultural, um plano maquiavélico para destruir seu modo de vida. E não parava por aí, a saúde dos índios também foi para o buraco. A dieta tradicional, rica e nutritiva, foi trocada por comida processada fornecida pelo governo, abrindo caminho para doenças como diabetes e problemas cardíacos. Era a destruição completa. A foto da montanha de crânios de bisões é um soco no estômago, um lembrete cruel do preço que a natureza e o ser humano pagam pela ganância e pela expansão colonial desenfreada. É a imagem da ganância, da exploração e da destruição que anda de mãos dadas com o tal progresso. Essa imagem, meus amigos, transcendeu o tempo e se tornou um ícone do movimento ambientalista. Ela nos lembra que precisamos cuidar do planeta, que a gente precisa viver em paz com a natureza e que explorar os recursos naturais sem pensar nas consequências é suicídio coletivo. A pilha de crânios não é só coisa do passado, é um aviso para o futuro. Temos que aprender com nossos erros e construir um futuro sustentável e justo para todos. Apesar de quase desaparecer no final do século XIX, o bisão encontrou um caminho para a salvação. Graças aos esforços de conservação das últimas décadas, a população de bisões está aumentando. Devagarzinho, é verdade, mas está. É a prova de que a natureza é forte e que a gente precisa proteger o que ainda resta. Mas não pense que acabou, não. Mudanças climáticas, perda de habitat e outras ameaças ainda colocam a sobrevivência do bisão em risco. A volta do bisão também é um passo importante para a reconciliação com os povos indígenas. Muitas tribos estão participando dos esforços de conservação e manejo do animal, se reconectando com suas raízes culturais e garantindo que o bisão continue a fazer parte de suas vidas. A história da dizimação do bisão é uma mancha na história americana, mas também é uma lição para nunca ser esquecida. Reconhecer os erros do passado e lutar para corrigi-los é o único caminho para um futuro mais justo e sustentável para todos. A educação é a chave para garantir que as futuras gerações não repitam os erros do passado. Ensinar sobre a importância do bisão, a ganância da exploração colonial e a necessidade de proteger o meio ambiente é o mínimo que podemos fazer para criar cidadãos conscientes. A reconciliação com os povos indígenas é essencial. Reconhecer seus direitos à terra, cultura e autodeterminação, além de apoiar a revitalização de suas línguas, tradições e conexões espirituais com o bisão, é obrigação de todos nós. A pilha de crânios de bisões, apesar de representar a destruição, também simboliza a esperança. Ela nos mostra o poder da imagem, a importância de proteger a natureza e a necessidade de justiça ambiental. Ao honrar o passado e aprender com ele, podemos construir um futuro onde o bisão volte a reinar nas grandes planícies, um símbolo de resistência, reconciliação e compromisso com a preservação do nosso planeta. A história do bisão é uma história de perdas, mas também de esperança. Uma história que nos mostra que, mesmo diante das maiores dificuldades, sempre podemos mudar o final e lutar por um futuro mais justo e sustentável para todos.